Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo e hoje, como prometido lá no Risk News da semana passada, eu trouxe um assunto que é uma pesquisa sobre crédito e inadimplência do SPC. E para isso, cara, chamei aqui uma pessoa queridíssima, grande amigo, tive a oportunidade de ter ele como meu líder lá na Equifax, quando ele foi presidente da Equifax. Vou chamar aqui meu grande amigo aqui, um cara que eu tive o prazer de estar com ele lá na mesma mesa no prêmio Best Performance, demos muita risada, noite agradabilíssima. Paulo Melo aqui. Paulo, cara, que prazer ter você de novo aqui comigo no meu canal, cara. Um grande prazer. Bom dia, Tambelini, tudo bem? Bom dia a Tudo, todos que estão participando do podcast. Mas acho que a gente riu bastante, mas não precisava dizer para o público, né? Mas eu não contei do que a gente riu. Rimos de todas as coisas, papos que nós já tivemos, coisas da vida. Muito legal, isso aí. Exatamente. Muito bom. Paulo, obrigado aí da tua rápida prontidão aí para a gente falar sobre essa pesquisa. Achei muito interessante. E aí, queria bater um papo. Queria que você contasse aí para. Tem muita. O mercado te conhece bastante, mas queria que você desse aí uma palhinha o que você tem feito ultimamente. Antes, vou lembrar aqui, Ave Maria, inclusive, eu já fiz um negócio que eu não costumo fazer, esqueci de mandar rodar a vinheta aqui. Então, assim, ó, vou fazer o seguinte: rodar a vinheta agora. E eu queria aproveitar, antes de começar com você, fazer um negócio que eu estou mudando agora, que eu estou pedindo para a galera curtir o canal, compartilhar o vídeo, se inscrever logo no início aqui, para não deixar de falar isso só lá no final. Mas, ok, vinheta rodada, pedido de curtição, de compartilhamento, vamos lá. Paulo, conta um pouquinho para quem ainda não te conhece, quem é o Paulo Melo. Bom, Paulo Melo, primeiro, é um grande amigo do Tambelini, né? Já é a primeira imagem importante e relevante. Que mas isso. O Paulo Melo já passou bastante tempo no mercado, 28 anos de IBM Brasil, depois quase 7 anos de Equifax, quando trabalhamos juntos, depois mais 15 anos de Serasa. Terminando que eu me aposentei, eu comecei a dar consultoria no mercado. Para a própria Serasa, eu fiquei 2 anos lá dando consultoria, com relações governamentais, que foi o trabalho final meu lá na Serasa, junto com a NBC, com a Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Aí dei consultoria para a TransUnion e hoje eu estou dando consultoria para o SPC Brasil. Muito bom, cara. Conhece tudo de outras pequenas empresas. Algumas pequenas empresas a gente está trabalhando junto também. Muito bom. Bom, vamos lá. Paulo, cara, essa pesquisa ela fala tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, né? É um material aí bem completo que eu tive a oportunidade de ter acesso aí, que você me encaminhou. Vamos lá, a gente tem a matéria, né? Começa com o título de a inadimplência atinge 67,54 milhões de consumidores em setembro, aponta CNDL e SPC Brasil. A gente sempre tem números aí que às vezes divergem entre os birôs de crédito, a Serasa fala em 70 milhões, mas queria falar um pouquinho sobre esse número aqui. E aí, né, o indicador aponta que 40,91% da população adulta está inadimplente, né? Em setembro, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.300. Como é que a gente está vendo esses números e a evolução deles aí? Fica à vontade aí para conversar e falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, essa é uma pesquisa realizada mensalmente pelo SPC Brasil, junto com a CNDL, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que fazem todo esse levantamento.
levando em conta a base de dados do SPC Brasil e aquela base de dados que eles têm acesso. Legal. Então, isso é muito importante e relevante. Muitas vezes pode dar pequenas variações, conforme você falou, mas os números são tão grandes, né, que essas variações elas ficam deixadas de lado, porque realmente são números relevantes, importantes e preocupantes, né? Principalmente quando a gente teve um programa implantado pelo governo do Desenrola e esse número não abaixa, né? Pelo contrário. Você sabe que essa é a minha... Foi uma questão que eu perguntei para muitos especialistas. Eu falei, cara, nós tivemos aí um indicador falando que regularizou não sei quantos milhões de pessoas. Cara, e o número de negativados não abaixa, cara. Como é que pode isso? Tem vários pontos a considerar, que realmente houve uma baixa, mas mais gente nova entrou por diversos motivos. Claro. E os reincidentes, eles podem estar trazendo de volta, às vezes faz um acordo e não consegue cumprir o acordo, né? Então, esse é um problema grande que a gente tem, porque não adianta só fazer o acordo, tem que fazer um acordo adequado para cada tipo de devedor, levando em conta as condições de mercado, e muitas vezes é feito assim, vamos fazer, faz. É legal, né? Te dou um desconto, te divido em 40 prestações, eu pago as 3 primeiras, depois não tenho mais dinheiro para pagar a quarta em diante. Exatamente. Então é um problema. Esse é um dos primeiros gráficos, né, que a pesquisa mostra, que é a quantidade de reincidentes, né? Que até caiu, né, nos últimos meses, Paulo. Até no último... Mas aí a variação anual, por exemplo, de pessoa física, de ano a ano, de setembro de 2024 para setembro de 2023, teve uma pequena queda do número de inadimplentes. Tá bom. Nós estamos falando, levando em conta isso, um pouco mais de 200 mil pessoas que saíram. Entendi. Quando a gente fala 200 mil pessoas, está cheio de cidade com esse número de habitantes. Então, são números muito grandes, porque o valor total é muito grande. Então, são coisas a considerar. A variação mensal de agosto para setembro do mesmo ano, ela, na minha opinião, ela é circunstancial, porque pode ter variações mês a mês, mas, no fundo, a variação no período de 12 meses é mais importante e mais relevante. Tá bom. Então, a gente viu que houve uma queda, mas de agosto para setembro subiu um pouco. Sim. Que significa que subiram 200 mil pessoas também, quase o mesmo número, um pouco mais, de agosto para setembro, mas de setembro para setembro do ano anterior caiu o mesmo número, um pouco em relação, aproximadamente. Então, a parte mensal é circunstancial, né? A parte anual que a gente tem que levar em conta, quando a gente pega aí a pessoa física nos gráficos 1 e 2, né? A gente vê que teve picos importantes da inadimplência de setembro dos anos anteriores. Então, teve um pico em setembro de 22, que a gente sabe, foi a pandemia que veio trazendo, guerra e tal. Claro, sem dúvida. Teve um pico. Aí teve um vale em final de 2020. O que aconteceu nesse vale? Lembra que foi o início da pandemia, houve um decreto para não ter negativação durante um período. Exato. Então, isso também a gente tem que avaliar, porque houve esse vale no final de 2020. Que aí não é um vale de gente que não estava devendo, e sim do bloqueio, do impedimento da negativação. O bloqueio. Logicamente, tem alguns pontos em consideração que podem estar influenciando isso, mas o todo é essa análise que eu faço, né? Legal. Com relação à inclusão de mais devedores com relação ao anual, a gente pode ver que houve inclusão de devedores de até 90 dias, uma inclusão maior. Mesmo na queda anual, houve uma inclusão de quase 12%
de devedores nessa faixa de até 90 dias. Então, são novos, né? Devedores que normalmente entram, porque as políticas de crédito e de recuperação de crédito, elas têm um tempo para começar a negativar. Então, são dívidas de até 90 dias, e nós vamos ver mais para frente o perfil dessas dívidas, né? Legal. Ô, Paulo, e uma pergunta aqui rápida. Esses dados aqui, que são os que você me compartilhou, tanto de pessoa física quanto de jurídica, são dados públicos? Eu posso compartilhar também na descrição do vídeo? São dados públicos, porque inclusive está no site, são dados que você pode, né, fazer a referência da fonte, da mesma forma como você citou outra empresa que faz também, você pode usar os dados e fazer as suas avaliações, levando em conta todas essas pesquisas. Então, eu vou estar deixando o link aqui, tá, dessas duas pesquisas, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, continuando. A gente tem Paulo. também nessa pesquisa que o tempo médio de atraso das pessoas físicas é de 2,3 anos, em torno de 27,3 meses. Então, nós estamos falando mais ou menos, essa é a média da dívida, né? Tá bom. E a gente vê que de 1 a 3 anos é onde tem o foco principal. Tá. Então, são em torno de 40%, 41% dentro desse foco de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. E eu vi uma coisa aqui que eu não sei se isso já era assim, o percentual por sexo, né? 53,5% mulheres, né? 46,49% homens. Isso já era assim, a mulher como maior inadimplente? Como é que é? Hoje a gente tem, na parte de gênero, a gente tem mais mulheres em atividade, né, do que homens. Mas são perto, são percentuais bem próximos. Que a mulher acaba ralando mais, até na informalidade, né? Muitas vezes a mulher é que toma conta, dependendo da sua classe, família, né? Da família. E a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, né, teve o governo anterior que falava muito que passou os certificados de propriedade para as mulheres. Para mulheres, exatamente. Porque o homem, se pegar isso, é capaz de vender para ir gastar em outra coisa. Então, tem esse aspecto que é importante a gente sempre levar em conta, que as mulheres estão na liderança desse processo de apoio à família, né? Trazer o bem-estar para a família, mesmo aqueles mais pobres, tanto quanto para os mais ricos, né? Mas essa classe C e D é a classe que leva em conta muito isso. Legal. Então, nessa pesquisa, é em torno de 51%, 52% mulheres e 48%, 49% homens. Então, está muito próximo, mas a gente identifica, né? E também, na pesquisa, mostra a faixa etária com maior percentual é a de 30 a 39 anos. Então, são aqueles que já começaram a sua atividade de trabalho, vamos dizer assim, a sua atividade no mercado, e que começam a ter algumas dificuldades, né, no início desse processo ou no início da consolidação do processo, até passar para uma idade mais adulta, vamos chamar assim, após os 40 anos. A idade média aqui, que está demonstrada na pesquisa, é de 43,7 anos. Né? Quer dizer, todo mundo fala que a vida começa aos 40, significa que a vida inadimplente começa aos 40, pô? É interessante essa parte da faixa etária, né? Porque se você pegar de 30 a 50, ele dá 45% da população inadimplente está nessa parte, de 30 a 50. Então, a idade média vai aí. O que é importante é que tem de 18 a 24 anos, mostra que tem um pouco mais de 8%. 7,8 aqui, sendo exato. Dentro dessa idade, né?
Muito bom. E que mais? A gente tem região, tem dívida média aqui também. O que você mais Na destaca? parte da região, nós tivemos, em setembro, baseado no mês de setembro, uma diminuição em todas as regiões, Tá bom. tendo a liderança na região sul. Né? Depois nós vamos falar de pessoa jurídica, nós vamos chegar no mesmo perfil. A região sul é a que está melhor posicionada nesse ponto. Né? Perfeito. Sendo que a centro-oeste é que tem colocado e mostrado percentuais relevantes Maiores, né? para subir ou menos caída. Agora, Paulo, aí tem um efeito do que o pessoal tem dito. Esse ano aqui o agro não está com aquela capacidade de decolar como nos outros anos, porque a região centro-oeste é uma região com destaque na atividade agropecuária, agro em geral. Tem essa relevância? A gente não consegue saber. Você tem essa análise, eu procurei fazer, mas quando a gente vai em pessoa jurídica, que aí define Sim. que setor a empresa está, o setor agro está com uma queda. Tá bom. Mas a participação dele é muito pequena no total de empresas. No total, entendi. Né? Ele está pequeno. Outros, eu tenho agro, tenho indústria, tenho serviços e comércio. Serviços e comércio são aqueles que trazem 75% das empresas inadimplentes são da área de serviços e comércio. Então, para você ver o número elevado e a relevância dessa parte. Sendo que indústria em torno de 7% e o agro não chega a 1%. Agora, as outras atividades que envolvem utilities, envolvem telecom e tal, elas são 16% dessa participação. E elas tiveram um aumento de quase 30%. Entendi. Aí a gente vai ver pelo valor da dívida, que tem muita dívida que é relativa, possivelmente, à parte de utilities, telecom, etc., que o cara para de pagar para pagar outras coisas. Outras coisas. Porque depois negocia, vai lá na hora de desligar a energia ou qualquer outra coisa. O cara vai e negocia. Exatamente. E essa parte é uma parte importante, porque entra a negativação, depois pode sair, mas a reincidência pode acontecer. Então, legal. A gente avalia dessa forma. E no centro-oeste mesmo, outros, são essas que eu mencionei, podem estar influenciando essa parte do centro-oeste. Apesar de, na agricultura, a gente tem visto que a recuperação judicial da agricultura tem subido bastante. Também cresceu, exatamente. Né? Então, isso pode ter uma relação com a parte do agro, sem dúvida nenhuma. Mas, no total, legal, a relevância é pequena em função do volume que isso representa pelo volume total. Mas você tem razão nesse ponto. Isso não quer dizer que o agro esteja ruim, mas não, claro. Teve a parte das enchentes no Rio Grande do Sul, sem dúvida, seca que aconteceu e tem acontecido. Queimadas, e agora, né? Tudo. Né, que podem causar impactos nas safras futuras. Apesar de hoje, eu já li que as safras agora, com essas chuvas que estão acontecendo, os caras já estão estimando... Já deu uma respirada. Safra recorde. Você vê a capacidade que o agro tem. Né? Isso, exatamente. Fantástico. Tecnologia, tudo, eles sofrendo todos esses desafios, né, essas barreiras que aconteceram, eles têm a oportunidade de vir e começar a estimar safras recordes em alguns produtos. Mas houve impacto, sem dúvida nenhuma. A gente vai na feira hoje comprar uma laranja, você vê que a laranja está menor do que o normal. Exatamente. Porque houve um problema grande. Né? Menor e mais cara, né? O preço não vou entrar nem nesse detalhe. Nem nesse mérito, meu Jesus. Ô, Paulo, antes da gente partir aqui para pessoa jurídica, queria dar uma pausa aqui no papo e dar uma lembrada aqui nos nossos patrocinadores. Queria dar destaque aqui hoje na Assertiva Soluções,
mais que inteligência e dados, soluções integradas para todo o ciclo de negócio, um birô aí completo com informações e soluções tanto para crédito, prevenção à fraude e cobrança. Grande abraço lá para o Ederson, para o Guilherme. Bom, falar também da Recupere, que é um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Na Recupere você consegue agrupar seus débitos e aí ter duas soluções, um portal de autonegociação antes do protesto e um protesto se ele não conseguir chegar a um acordo digital, né? Coisa que hoje facilita muito o processo. E, por fim, queria dar destaque a 3C, mais produtividade, mais venda, mais lucro, mais resultado e mais crescimento para os seus negócios. 3C é uma empresa que, com soluções de discador, um grande discador preditivo, né, uma solução que você tem que conhecer para otimizar e melhorar a tua relação de contatos. Se precisar lá, fala comigo aqui, manda mensagem, eu te conecto lá com o Alan, com toda a equipe. Grande abraço lá para a galera da 3C. Muito bom. Paulo, vamos falar um pouquinho de pessoa jurídica agora? Vamos sim. Eu tinha só, finalizando bem rápido, Perdão, cara, te você falou cortei. em média do valor da dívida, que é um pouco mais de Perfeito. 4 mil, quase R$ 4.400, né? E um pouco mais de 2 empresas para cada, credoras para cada inadimplente. Para cada inadimplente, puxa Então, vida. isso aí é importante, né? Se eu tenho 60, quase 70 milhões, eu tenho 140 milhões de dívidas, certo? Pois é, Então, são complicadíssimo. números assustadores. São, né? E aí é aquilo que eu falo, né? A relação crédito-PIB, 54%. Como é que nós vamos chegar a 100 com esse total de inadimplentes, né, Paulo? É isso aí. Esse é o desafio e isso é a parte boa, que eu tenho um espaço grande para crescer, para chegar a países que têm 130%, mas se eu chegar perto de 100%, nós vamos estar muito bem, né? Mas uma coisa Porém, bem temos que rapidinho, controlar a inadimplência, né? é a política de dar o crédito, a política de entender o mercado precisa de crédito, mas o grande desafio é a inadimplência não vai sumir. Não, nunca, claro que não. Tem jeito, porque tem outros fatores, mas é a política de dar o crédito, a política da recuperação, né? A recuperação, como você e seus parceiros sempre falam, a recuperação é um diálogo. Sem dúvida. Não pode, se não você criar um ambiente hostil com a pessoa, você pode Exato, não vai conseguir. Eu não estou entrando no mérito daqueles que fazem de propósito. Isso é outra Sim, coisa. Mas... é óbvio. Eu tenho sempre aquele jargão, o inadimplente, na sua grande maioria, não é o picareta. É desse cara que a gente está falando, do cara que está com dificuldade. E que aí a cobrança tem que servir para ajudar. Exatamente. Então, só voltando, o perfil das dívidas, até R$500, 31%, em torno de 31% de até R$500. Então, são aqueles picadinhos, né? Perfeito. Quando você põe até R$1.000, de 0 a 1.000, né, já dá 45% das dívidas estão nessa faixa. Tá. Perfeito. Então, é importante. Quando chega acima de 7.500, que já são dívidas maiores, etc., já são em torno de 15%. Mas é 45% naquele pedaço inicial e 15% aqui, num pedaço muito maior, onde envolve uma negociação muito mais firme, muito mais trabalhada e consolidada para fazer as coisas acontecerem. Legal. Tá certo? Muito bom. Vamos lá, vamos para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, contrariamente à pessoa física, de setembro de 2024 para setembro de 2023, teve um aumento. Tá bom. Teve um aumento de 4,24%. Se levar em conta, eu sempre faço um número assim, né? 60 milhões de pessoas físicas, que é uma estimativa entre 60 e 70, e aqui em torno de 20 milhões de empresas. Contando. Que coisa, hein? Se você fala esse aumento de 4, entraram de 800 a 900 mil empresas.
E o número de reincidência em pessoa jurídica também é muito grande, né? É. 71,99% de De empresas. novo, entra naquele aspecto Exato. que, né, a pessoa paga e vai empurrando, e aí Isso para aí, de pagar, paga exatamente. um outro, empurra, porque a gente sabe, né, quem tem empresa, etc., as dificuldades do Sem fluxo de dúvida, caixa, etc., tem que fazer as coisas. sem Empresa de um dúvida. certo porte para baixo é fluxo de caixa, não é resultado, não é balanço, nada, é fluxo de Sem caixa dúvida. É. trabalhando. E muitas vezes aquela dificuldade de trabalhar o bolso, né? Que é o bolso da direita, é o da pessoa física, e o da esquerda é o da jurídica. E aí, às vezes, é difícil essa organização, né? Você tem que é efetivamente verdade. ter dois mundos. E o bolso da direita, muitas vezes, a mão entra lá e pega e põe para o bolso da esquerda. Exatamente. É terrível isso. É. E então, nessa subida, a gente pode ver que, fazendo a mesma comparação que eu fiz em pessoa física, teve um pico no final de 2015 e no final de 2022. Final de 2015, a gente sabe que nós tivemos um problema na economia muito forte. Foi, perfeito. E aqui em 22, a mesma coisa que nós falamos de pessoa física, pandemia, guerra, Foi etc. pós-pandemia, com guerra, com tudo isso, exato. E o vale que teve foi também final de 2020. Mesma coisa Que que é a pessoa. mesma história da pessoa física, isso aí. Exatamente, porque não havia negativação, a atividade econômica estava parada, com todas aquelas restrições que Exatamente. aconteceram. Quer dizer, o cara não era negativado, mas também não fazia negócio. Então, Exato. né? E o negócio começou a impactar a partir de 2021 para frente, de final de 2021 para frente. E a gente pode ver que também o tempo médio de atraso é semelhante, é 2,2 anos, quase igual à pessoa física, e um número expressivo de empresas com dívidas de 1 a 3 anos, inadimplentes com dívidas de 1 a 3 anos. Né? Que é essa a parte dessa análise. Por setor, a gente já tinha falado. Pode falar. Não, ia exatamente falar isso, o setor, né? Comércio e serviços, né? O setor de serviços teve um aumento de 2,7%, o comércio com uma queda de 1,3%, mas os dois, em termos de participação de empresas... Quase 80%. São 75%, é comércio e serviço. Né? Isso aí, quase 80%. Como eu já tinha falado. E a parte de outros, que foi o grande ponto, que subiu 30% outros. Então, de novo, são essas dívidas pequenas, né, que devem ter subido de utilities, telecom, alguma coisa diferente de comércio, serviços, indústria e agricultura. Perfeito. E aí a gente tem também na pessoa jurídica, né, que a gente também vem vendo isso, você comentou do agro, né, mas no geral a gente também bateu o recorde de RJ esse ano também, né, Paulo? Também. O agro está muito na moda, né? Então, sem as dúvida. discussões, então, aparece ele sempre, mas a recuperação judicial, o pessoal está usando muito esse processo, porque é um processo que, teoricamente, ele facilita a empresa a se arrumar e começar a fazer uns acordos com os credores. Perfeito. Né? Então, eles têm usado muito, então, o mercado está entendendo mais sobre isso. Muito e aqui, legal. por região, também, no caso de pessoa jurídica, subiram todas. Como eu falei antes, o Centro-Oeste subiu mais e o Sul menos. Então, a gente pode ver que o Nordeste também sobe menos do que o Sudeste, tanto para pessoa física quanto para pessoa Pois jurídica. é, isso é que eu me impressionei, né? Eu sempre tive essa visão de Norte e Centro-Oeste como regiões difíceis de recuperação, e o Nordeste também, mas o Nordeste está muito próximo da parte do Sudeste, né, Paulo? Tá. Não, é interessante isso, né? No caso de pessoa jurídica,
O Nordeste teve nos últimos anos, e a gente vê pelo PIB no Nordeste, um crescimento importante, né? Que empresas se formaram mais lá e estão se arrumando de uma maneira mais adequada. Isso é muito importante. Perfeito. No agro também, você pega lá a região do interior da Bahia, tem muito agro lá e agro forte, né? Perfeito. Mas quem é o exemplo hoje, se a gente pode falar de exemplo, é o Sul, mesmo com o desafio da enchente no Rio Grande do E Sul. isso que eu ia falar, né? Mesmo com esse impacto que a gente viu terrível, se for pensar no aeroporto, o aeroporto abriu segunda-feira agora, né? Passada. Exatamente, Então, exatamente. pô, cara, o tamanho do impacto disso e a gente Foi não vê uma. devastador lá. A gente falando com pessoas conhecidas lá do Rio Grande do Sul, foi devastador. Mudaram de casa, muita gente teve que mudar, foi para casa de parente, etc., porque não conseguia viver na região que houve a enchente. Mas o Sul, de uma maneira geral, né, Santa Catarina, Acaba acredito que influenciando positivamente, está né? liderando e cada vez mais tem uma liderança muito forte, né? Sem Muito dúvida. controlada, né? Um pessoal trabalhador que cumpre seus compromissos. Então, isso daí também traz. O Paraná, de uma maneira geral, forte também nesse aspecto. Também. O Rio Grande do Sul, não é que o Rio Grande do Sul seja a ovelha negra, como a gente fala, né? Claro. Mas que aconteceu o desafio lá no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Legal. Paulo, pô, fantástico. Queria colocar aqui um temazinho final, né? Quando a gente falou dessa questão crédito sobre PIB, né? E aí falando no geral, eu tenho uma situação, eu tenho muito vivido muitas coisas com relação aos Estados Unidos, né? E às vezes a gente acha que só aqui no Brasil é que tem problema, mas a gente vê lá e eu pude perceber o tamanho da inadimplência lá nos Estados Unidos também, que é grande, é alta em muitos setores, tal. A questão é, eu fiz um vídeo aí algum tempo atrás com dois americanos, dois brasileiros americanos, caras que foram para lá e vivem lá há muitos anos, e a gente comentava que tem uma grande diferença, né, cara, que é básica. Lá o cara está inadimplente, mas o cara tem renda. Aqui o cara está inadimplente, mas você imagina o que você falou, 3 mil e pouco, quase 4 mil o valor de débito. E o salário mínimo aqui, um valor lá de 1.000 e alguma coisa, já nem sei mais qual é o valor atual. Então, assim, cara, existe uma questão de. Cara, o brasileiro tem uma renda menor frente às dívidas que ele acaba agregando, resultando, né? Tem sempre essa questão do incentivo ao consumo, que é um perigo, a falta de educação financeira. Então, eu acho que esse conjunto todo acaba criando essa situação aí dos 60 e poucos milhões de inadimplentes. O que você percebe aí? Porque uma das coisas também que eu ouvi desses dois brasileiros americanos é que uma coisa que falta no nosso país, infelizmente, é um projeto de país, né? A gente tem projetos de governo, mas nós não temos um projeto de país. A gente está falando agora de reforma tributária, tudo isso, mas as coisas são muito baseadas nos interesses. Como é que a gente pode aí, você, cara, que é um cara vivido nesse mercado aí, com uma experiência fantástica, né? Tem hora que eu te confesso que dá aquela dorzinha de falar, meu Deus do céu, mas será que esse negócio não vai para frente? Esse país não vai para frente? E eu sempre falo que a gente tem que trabalhar, fazer o nosso e agregar o máximo que a gente puder. Não adianta ficar esperando do governo e de ninguém. Mas o que você espera, com base em toda a tua vivência, para um futuro aí? É pergunta de $1 milhão, né, Paulo? Eu vou cobrar bem menos que $1 milhão. O ponto é, Tambelini, eu acho que você tem razão no aspecto que a gente tem que fazer a nossa parte com o intuito de achar que essa pequena parte que a gente faz vai ajudar o todo. Vai ajudar. Isso aí. No fundo, tem vários aspectos que envolve o nosso país, né? Eu não vou querer entrar no aspecto político
o executivo, toda Claro, essa parte, perfeito. porque a gente sabe que isso daí também influencia fortemente o que acontece aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe, e a parte de empregabilidade. Ah, mas lá nos Estados Unidos também tem desemprego. Tem, num nível Num nível bem menor. diferente. A gente está melhorando aqui. Não, a gente está melhorando porque está entrando muita gente no informal. Exatamente. E o informal é 38% da legal. população já, 38% da população brasileira hoje tem um trabalho informal. Pois é. Fora aqueles que têm o formal e fazem o informal. Quantas vezes Sim, também. motorista de aplicativo você encontra o cara, Opa, não, eu trabalho, mas eu faço isso à noite, quer faço dizer, o isso cara na nem horas dorme. vagas. Não É. dorme, exatamente. Isso aí. Então, tem essa parte. E o consumo, né? A gente não pode falar que o consumo, a propaganda ao consumo nos Estados Unidos seja menor do que aqui. Pelo contrário, lá é um mercado consumista. Sem E os dúvida. caras são respeitados também. Acontece as coisas, você retomar aquilo que está como garantia num crédito fica mais fácil nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então, tem todos esses aspectos que a inadimplência lá é alta, como você falou, num certo nível, mas ela é mais controlada. Eu digo, ela não é um aspecto tão ruim para a vida das pessoas. Aqui não, Certamente. aqui nós estamos falando, que nem você falou, quase perto de 50% da população ativa Exato. tá inadimplente, de alguma maneira. E a gente vê que são dívidas pequenas, mas são dívidas pequenas também em função da média salarial ser pequena. Também tem esse aspecto. Eu Exatamente. comentei de utilities, de telecom, etc., mas a média salarial também é pequena. Então, para o cara parar de pagar isso, é grande para ele parar de pagar uma conta de R$ 80. Opa, exatamente. Né? E muitas vezes, Paulo, uma coisa que eu tenho, cara, insistido, que exatamente até por essa informalidade que a gente falou, a gente acaba tendo prazos de pagamento descasados com o ingresso de receita da população. O cara, às vezes, ele recebe semanalmente e ele tem uma prestação mensal que o dinheiro semanal não chega naquele mês lá, naquela data mensal. É, A gente precisaria ter hoje, já dentro de bancos, financeiras, uma política de pagamento quinzenal, semanal, cara, para atender essa parcela da população. é verdade. São aspectos e customizações importantes, levando em conta como que nós estamos vivendo aqui. Né? Isso aí, isso aí. E nem Cara, show de bola. você falou o descasamento, voltando para a pessoa jurídica. Empresas, Claro, como eu falei, que dependem do fluxo de caixa, às vezes exato. ele tem que pagar os fornecedores dele e os custos no mês, e aquele que fornece para ele, né, faz ele pagar, e ele, para receber do cliente, ele recebe, muitas vezes, se tiver cliente que é grande empresa, vai receber em 90 dias, 120, porque é a política da Exatamente, do pagamento. exatamente. E o fluxo de caixa não bate. Então, ele vai ter É. que parar de pagar. Ele para de Não, pagar, é negativado. você sabe que eu me lembro que eu trabalhei num grande call center e aí eles fecharam uma negociação com uma empresa de telecomunicação, um negócio assim, 1.000 PAs. E aí, para você ter ideia, Paulo, cara, os caras fizeram uma festa tal, aí, cara, a hora que eles descobriram o fluxo de pagamento, a primeira parcela ia ser com 90 dias. Eles iam ter que bancar 3 meses das PAs, 1.000 PAs, 2.000 pessoas. Cara, quem que tem dinheiro? Aí, para você ter ideia, a empresa era uma multinacional, pediu pela autorização para a matriz falou, não, vamos bancar aí. Mas quem que segura um negócio desse? Né? Então, assim, é o que você falou, é fluxo de caixa, às vezes isso dá um trabalho imenso. E aí eu acho que o crédito em geral, meios de pagamento, a gente tem evoluído
fantasticamente no Brasil. O Pix é uma solução fantástica, como outros meios de pagamento aí que a gente vê, mas ainda tem muito para se fazer, né? E a gente tem que se conscientizar que não dá para ser só do jeito que a gente quer. A gente precisa olhar para o mercado e ver como é que o mercado reage. Verdade. Muito bom. Paulo, eu queria te agradecer mais uma vez aí, cara. Tivemos aí 40 minutos aí de papo. Fantástico, cara. Eu vou de novo deixar a descrição. Você vai poder baixar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo a pesquisa completa. São 2 materiais, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, e mais a reportagem também, que dá um resumo de tudo isso. Então, queria te agradecer a CNDL e ao SPC por essa parceria aí, da gente estar divulgando aqui esses números. Muito bom. Eu que agradeço, Tabelina, a todos vocês, um bom dia, e a gente vai se encontrando por aí, Tabelina. Isso aí, muito bom. No CMS estaremos todos lá, né, Paulo? Dia 6 de novembro, grande evento do CMS. 20 Financial anos. Innovation. Vai ter muita coisa boa lá. Isso aí, nos vemos todos lá. Queria lembrar você de novo, cara, se você ainda não curtiu, se você está com a gente até aqui, curte o canal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, estamos chegando a 2.000, é um número relevante nesse mercado, né? Gostaria de ter 1 milhão de inscritos aqui, mas a gente sabe que isso aqui é um canal de nicho, então esse número é fantástico para o nosso segmento, nossa audiência. Queria agradecer a todo mundo que está aqui toda terça e quinta assistindo nossos vídeos. Grande abraço, Paulo, de novo, muito obrigado e até a próxima, galera. Um abraço, obrigado.